Um salve a você que já presta um culto racional, você que já é culto racional. Muito obrigado por estar nos acompanhando em mais um BíbliaCast. Hoje vamos concluir o livro de Jeremias, o profeta chorão. Mas ele tem motivo, né, gente? De fazer tantas lamentações. O último episódio, gente, foi um dos mais difíceis de ser gravados. Mas estamos aqui para poder divulgar a palavra de salvação, a palavra do Senhor, independentemente do que ela gere de sentimento em nós. Está preparado para o término deste livro? Então ore comigo assim. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco em mais uma leitura da Bíblia. É o que o Senhor quer para a humanidade, Pai. Que a gente divulgue e semeie nos quatro ventos da terra. Que essa semente, Senhor, esteja agora sendo plantada no coração dessa pessoa que vai me ouvir e que dê muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, o nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 36. Vamos lá. Capítulo 36 fala sobre a queima do rolo de Jeremias pelo rei Jeoaquim. Versículo 21. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe do recinto de Elisama, o secretário, e leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escriba e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras não se apavoraram, nem rasgaram as suas roupas lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. No entanto, o Senhor os tinha escondido. Bem, a única observação que eu posso fazer aqui é que havia um costume naquela época de quando se recebia uma mensagem triste, assim, algo decepcionante ou algo que viesse a trazer uma grande mudança no contexto do dia a dia da época, ou uma notícia de morte, assim também, as pessoas rasgavam suas vestes. Era uma forma deles expressarem a sua lamentação. Eles também se vestiam de pano de saco e também colocavam cinzas nas suas cabeças. E nada disso aqui aconteceu quando Jeremias leu. Na verdade, Jeudi, que era o escriba, leu o que Jeremias tinha profetizado e Jeudi tinha, amando o Senhor, pedido para ele escrever em um rolo. Pelo contrário, o rei desdenhou e cortou e queimou a palavra que Deus tinha mandado para ele. Capítulo 37, 16. Jeremias foi posto em uma cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. Secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Tu serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Qual é esse rei aqui? Vamos ver aqui pelo contexto. Zedequias, ele veio depois do rei que a gente narrou agora há pouco, Jeoaquim, que primeiro veio Jeoaquim, depois Joaquim e por último Zedequias. Você vê como dá uns pulos às vezes aqui e a gente tem que entender um pouco o contexto. Mostra que, diferentemente de Joaquim, Zedequias foi procurar saber o que é que Deus tinha para ele, né? Então vamos lá. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me mandasses para a prisão? Onde estão os teus profetas que profetizaram? O rei da Babilônia não atacará vocês nem a esta terra. Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me, por favor. Permite-me apresentar a minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Capítulo 38, 3. Assim diz o Senhor: esta cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei:
Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as palavras que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas à cisterna. Não havia água nela, mas somente lama, e Jeremias atolou na lama. No entanto, Ebed-Meleque, o cuxita, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o cuxita: leve com você 30 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. Jeremias assim o fez. Assim, com cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada no templo do Senhor. Quero perguntar algo a você, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te aconselhasse, não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: tão certo como vive o Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos e o Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenham medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Bom, aqui a gente vê que muita coisa aconteceu ao profeta por ele ter sido totalmente fiel a Deus, né? Por ele não ter calado a sua boca. Foi colocado, foi preso, foi torturado, foi colocado num tronco, foi espancado, foi ameaçado, foi jogado na cisterna, atolou na lama, passou fome. E agora que prestes a guerra está chegando à cidade, já sem comida, sem pão na cidade, cerco para todo lado, inimigos, ele ainda não se nega a falar a verdade para o rei. E, infelizmente, o povo de Israel teria que se render ao seu inimigo. Capítulo 39. No ano 9º do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. No 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e sentaram à porta do meio. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram de noite e saíram da cidade pela porta entre os dois muros, na direção do Jardim Real, e foram na direção da Arabá. O exército babilônio, porém, os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos olhos deste, também matou todos os nobres de Judá. Então mandou cegar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, com aqueles que se haviam rendido a ele e o restante do povo. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. Naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. 14. Mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicaim, filho de Safã,
para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vai dizer a Ebed-Meleque, o cuxita: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça, não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida porque confia em mim, declara o Senhor. Aqui tem muitas coisas assim, interessantes nesse capítulo, né? Que a gente pode falar. Aqui eu faço um paralelo com o Apocalipse, que fala que aquele que for fiel até o fim será salvo, né? Aquele que permanecer fiel diante da tribulação será salvo. Então, assim, muitos associam isso às obras que nós temos que fazer aqui para herdar a nossa salvação. Mas nós devemos fazer aqui uma diferenciação. Os judeus, eles tinham muito a ideia da salvação da vida. Até hoje eles têm isso como precioso. Então, a maioria dos escritos aqui foram feitos por judeus. E essa parte que ele fala, que aquele que permanecer até o fim será salvo, fala da salvação do corpo, né? Fala da salvação da guerra, da fome, da peste, da perseguição. Nesse contexto, associando Jeremias a João, o Antigo Testamento ao Novo, é sempre bom a gente fazer isso, que a gente também possa associar os dias atuais. Os dias atuais está havendo pandemias, guerras, atrocidades, tráfico humano, exploração sexual de crianças. Mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então, se você permanecer fiel, meu amigo, pode ter certeza que Deus te protegerá. Então eu te peço que essa lição de hoje, esse capítulo que fala sobre as desgraças que sobrevieram ao povo de Israel, mas infelizmente não estamos imunes de passá-las nos dias de hoje. Mas nós podemos sim confiar, assim como Jeremias confiou, e nos encorajarmos a fazer o que é certo e direito e não ficarmos mudos diante da injustiça. Vamos orar então, finalizando mais esse podcast. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de chegarmos até aqui e viver nessa geração. Te peço que o Senhor nos dê proteção e que o Senhor nos dê coragem, força, ousadia e intrepidez. Abençoa a pessoa que está ouvindo e que ela possa ter, Senhor, a Tua força dentro dela, assim como Tu deu a Jeremias, mesmo diante de tanta coisa ruim que ele passou, de tantas circunstâncias adversas. Nos dá essa força nos dias de hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém.